Felicidade Corporativas apresenta Felicidade e Consciência. Vamos mergulhar nos mais recentes estudos e descobertas que unem a ciência à arte de ser feliz. Prepare-se para dicas, entrevista com especialistas e muito mais. Felicidade Consciência. A apresentação: Eliana Stromberg, Camila Sabino e Carol Ribeiro. Agora na Valinhos FM. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, ouvintes da Rádio Valinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Felicidade com Ciência. E você deve estar se perguntando: cadê a Eliana, que comumente faz a abertura desse programa? Pois bem, eu sou a Camila Sabino, estou aqui com a minha dupla Carol Ribeiro. Hoje não somos um trio Eliana, Carol e Camila, mas... Continuamos um trio. A Eli foi fazer uma visita para uma sobrinha que nasceu, viu, gente? Então não estranhem. Mas com certeza ela vai estar no chat, né? Não, já está, né? Acredito que já esteja com aqui. Com certeza ela estará com a gente no chat. E ela vai fazer pergunta muito capciosa aqui para a gente, que a gente conhece ela vai fazer isso, eu estou achando. Mas para compensar a ausência da Eli, hoje o programa está especial. A gente trouxe convidados. E o convidado de hoje é a Vanessa Trevisan. Oi, Vanessa, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, a Vanessa ela vai conversar com a gente muito sobre um assunto... Ai, vai ser muito legal esse programa. A Vanessa é professora de Hatha Yoga. E ela vai explicar direitinho, né? Porque eu quero saber o que é o Hatha Yoga, para começar. Ela é especialista em yoga terapia. E assim, né? A gente costuma dizer... sobre a ciência da felicidade, Vanessa, que a felicidade está muito ligada com o foco de onde a gente coloca a nossa atenção. Sim. Então, o nosso bem-estar, geralmente, ele é muito conectado com onde é que a gente tem colocado a nossa atenção, né? Ele dita muito sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões, sobre os nossos comportamentos. E eu, em particular, tive uma experiência com yoga. A minha experiência começou na pandemia. E eu percebi que esse exercício que eu fazia de yoga, que eu fazia online, a minha professora era do Paraná, um beijo até para essa professora maravilhosa. E eu percebia que o exercício físico, talvez seja pelo estilo, né, que você vai, acho que, explicar para a gente melhor, que deve ter alguns estilos, né, sim. Tem alguns, vários. Exato. E o que ela fazia ali comigo era muito mais um exercício mental do que até o exercício físico, sabe? Uhum. Eu amava, porque eu vou daqui a pouco dizer como que funcionava essa dinâmica e a gente vai fazer essa troca. Sim. Mas antes, você não quer se apresentar, Vanessa, aqui pra gente? Claro. Então, mais uma vez, boa tarde. Então, eu sou a Vanessa, eu sou professora de Hatha Yoga, que é o yoga tradicional. É o yoga tradicional. E sou especialista em yoga terapia, que é o yoga aplicado a questões específicas de saúde. Então, a gente trabalha muito direcionado, utilizando as técnicas do yoga, só que direcionado às questões específicas, né? Tanto saúde mental quanto saúde física, né? Existem diversas técnicas do yoga, é um universo enorme, né? E dentro do yoga terapia eu trabalho, então, trazendo essas ferramentas e direcionando para essas questões específicas. Né? Muito legal. Exatamente. Então a gente consegue ir trazendo foco, né, para aquilo que é a necessidade do aluno. Né? E desmistificando um pouco também, bastante, né? Porque bastante. Assim, às vezes as pessoas têm a sensação de que yoga é para aqueles atletas, exato, corpos esculturais, pessoa que já está iluminada, né? Contorcionistas, né? Ginastas. Já tem um controle absoluto da mente do corpo. Aquela pessoa zen. É aquilo que eu sempre costumo brincar, né, com as pessoas, né? Que às vezes as pessoas falam assim, não, eu não vou fazer yoga porque, eu não consigo parar quieta, eu sou muito nervosa. Aí eu pergunto assim, mas você toma remédio para dor de cabeça sem estar com dor de cabeça?
Então, assim, então é por isso que você precisa do yoga, né? A gente precisa do yoga justamente porque todo mundo tá muito agitado, tá muito ansioso. Então, o yoga, ele não vai fazer assim, você não vai ficar em câmera lenta. Muito pelo contrário, você vai trabalhar o corpo, vai trabalhar a sua energia, vai trabalhar várias questões psicoemocionais. Então, o yoga, ele traz isso pra gente, né? Então, são várias ferramentas, né? Que vão... Essa questão de não ficar em câmera lenta talvez me convença. Assim, eu poderia chutar aqui o pé da Carol embaixo da mesa, gente, porque ela vai contar para vocês a experiência eu quero saber essa experiência. Que foi, vamos dizer assim, a experiência que ela teve de yoga foi um tanto quanto desastrosa, tá? Mas você é brasileira e não desiste nunca. Exatamente, com outras visões, não pode assim, desistir. talvez a gente consiga, né? Mas, Van, deixa eu perguntar para você. Conta um pouquinho, né? Você chegou até aqui por algum motivo. Sim. Conta um pouquinho da sua história, como que foi, porque quando a gente conversou, a gente se conectou muito nisso, né? É interessante como as coincidências, né, ou as coisas que a gente atrai por ter vivido, né, faz com que a gente conheça pessoas que tenham tido algumas coisas semelhantes a gente. E eu achei muito legal o modo que você conseguiu trabalhar isso tudo. Então, acho interessante a gente falar um pouquinho, se você puder nos contar. Conta um pouquinho da Vanessa antes e depois. Bom, a Vanessa antes, né? Até brinco que parece uma vida passada, né? Bom, na verdade, eu sou formada em engenharia ambiental e química, eu tenho 2 faculdades. Fiz intercâmbio, trabalhei em grandes empresas, trabalhei na área de qualidade, trabalhei na área comercial, na área técnica e na área de biotecnologia, né? A minha carreira foi caminhando aí dentro dessas áreas. E aquela questão, né, a gente vai começando a perceber que tem alguma coisa errada, que não é aquilo que a gente está buscando, que o estresse do nosso dia a dia começa a pesar, e a gente já sabe que tem alguma coisa errada ali, mas a gente resiste em fazer a mudança, né? É impressionante, né? Impressionante. Como isso se repete. A consciência nossa parece estar gritando e a gente dá aquela ignorada. A gente já sabe que a gente precisa fazer uma determinada mudança, mas a gente insiste naquele caminho, né? Sim. E aí, no determinado ano, ali 2018, eu recebi um diagnóstico que foi assim, tirou totalmente o meu chão, né? Uma doença autoimune, esclerose múltipla. Eu, na carreira, né, promissora ali, em ascensão, apesar de todo o estresse, estava ali em ascensão, e de repente recebo uma notícia dessa, né? Então, tirou meu chão. Eu já praticava yoga há um tempo, né? Mas a partir daquele momento, quando você percebe quando você realmente se dá de frente que a vida ela é realmente impermanente e que a gente não está aqui para sempre, né? E que tudo pode mudar de repente, aí que você entra em choque com essa realidade, é que você realmente faz a mudança que você precisava fazer há muito tempo. E né? a mudança geralmente ela vem das prioridades, né? Exatamente. Você começa a refazer sua listinha. Exato. Você realmente começa a ver muito claramente aquilo que importa daquilo que não importa. Né? Então, aí começou minha mudança, aí eu comecei a me conectar muito mais nesse caminho do yoga, fui fazer meu curso de formação, entrei para esse caminho e me conectei assim, com essa energia de cura mesmo. E a partir do yoga, eu comecei a dar aulas, comecei a me conectar cada vez mais. E hoje, assim, eu me sinto totalmente estável, muito mais saudável e muito melhor do que há uns anos atrás. Então, interessante, assim, apesar do diagnóstico, né? Apesar do diagnóstico, né? A gente não pode se identificar com o nosso diagnóstico, a gente não pode acreditar no prognóstico. Nós não somos o diagnóstico. Nós não somos o diagnóstico, nós não somos o prognóstico, né? A gente não pode trazer isso como algo certo. Né? Porque, de novo, a vida é impermanente, a gente não pode achar que dali para frente, o que vai ser? Vai ser assim, ladeira abaixo ou ladeira acima, né? É a gente que vai escolher. É uma escolha, né? É uma escolha, exatamente. E aquilo que você comentou no começo, né? Aonde é que está a minha atenção hoje? A minha atenção vai estar na doença ou a minha atenção vai estar na melhora, na saúde? Né? Eu costumo dizer que o ser humano ele está fadado à liberdade de escolha. Exatamente. Até mesmo quando a gente não escolhe, a gente já está escolhendo. Exato. Já então, é uma escolha, gente escolhe, né? O tempo todo. Exato. Né? Então, assim, a liberdade de escolher, ela é nossa. Ninguém nos tira. Exato. Então, que a gente consiga sempre fazer boas escolhas, né? Se capacitar para que sejam boas escolhas sempre. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Interessante esse ponto sobre escolhas, né? Porque ela teve que fazer uma mudança grande de ambiente. Sim, totalmente.
Totalmente. A gente, sim, né, somos libertos aí para escolher, mas o que pesa o ambiente que nós estamos é muito, né? É muito grande. Nas escolhas que a gente faz. Então, acho que talvez a parte mais difícil para mim, né? Vou falar de mim agora. A parte mais difícil para eu ter feito toda essa mudança na minha vida foi abrir mão de um ambiente para estar em outro. É o desapego, né? É o desapego, Isso. exatamente. Porque é difícil a gente mudar como pessoa, estando no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Não dá, né? A gente precisa virar uma chavinha aí, né? Mas sabe que eu arriscaria dizer que é até um pouco um passo anterior a esse, que é a mudança dentro. Sim. E depois ela para virar ela ação, espirra você no tem ambiente, que... no ambiente, para né? virar ação... Assim, a saída é para dentro, né? Exato. A saída daquele saída problema é pra para dentro, né? Você tem que se conectar, porque é aquilo, né? A gente já tem essa sabedoria interior. Ela só é como um diamante sujo de barro. A gente já tem, a gente só precisa ir dando espaço. Pra o ele que brilhar, falta né? muito hoje é a gente dar espaço. A gente precisa dar espaço para que as coisas possam surgir, para que aquela sabedoria que a gente tem lá dentro, ela consiga aparecer. Porque os caminhos, você pode pensar na vida, né, de cada um. Os melhores caminhos, as melhores escolhas vieram desse espaço que você abriu de alguma forma. Nossa. Vieram de uma fluidez que você deixou, ao invés de ficar controlando e fechando aquilo, você deixou aquilo fluir, aquilo veio vindo, e aí sim você veio tomando as ações necessárias. Né? Você sabe que você me lembrou uma coisa, Vanessa, não vou lembrar, porque eu sou péssima de autores de frases, mas tem uma frase que me toca muito, que diz, né, que entre o que a gente pensa e como a gente age, existe um espaço. E é nesse espaço que tem a nossa liberdade de escolha. Né? Então, quando você fala em abrir o espaço, é muito bacana da gente perceber como a gente pode dar a oportunidade de olhar com outro olhar. Mudar o olhar, mudar a lente, mudar a visão do que se enxerga. Isso, exatamente, é mudar a visão, né? Porque, assim, o sofrimento, né, a gente dizer assim, nesses termos, o sofrimento, ele vai existir, porque a gente está no mundo, né? Uhum. Mas, assim, como que eu vou viver esse sofrimento? Primeiro a gente vai reconhecer, vai aceitar que ele existe, isso fica tudo muito mais fácil, né? E o yoga, ele trabalha muito nesse sentido, nessa aceitação, nessa autoobservação. Yoga, ele é, basicamente, assim, se a gente pudesse colocar uma palavrinha só, autoconhecimento. Sem autoconhecimento, a gente não vai para lugar nenhum. Nossa. Né? Então, yoga é autoconhecimento, é o caminho do meio, é como que eu vou andar nesse mundo, respeitando a mim mesma, ao meu espaço, e aí sim oferecer para o mundo. Né? Então, é isso que o yoga traz, né? E você tinha essa noção, Carol, que o yoga tem ligação com o autoconhecimento? Não, nenhuma. Eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Que que foi uma virada de chave, né? Que eu comecei a fazer, que eu percebi, eu falei, nossa, isso aqui que eu estou fazendo vai muito além de qualquer prática física, porque tem isso também. Sim. E quando eu cheguei a essa conclusão de que existe aqui um exercício mental muito poderoso, eu me dei conta nessa yoga online que eu fiz, e que ela fazia assim, né? Ela nos colocava numa determinada posição, e ela falava assim, pronto, agora que vocês estão nessa posição, apenas seja. E aí eu falava, nossa, mas espera aí. E ela falava assim, existem algumas posições que rapidamente o corpo quer tirar você daquela posição, porque por algum motivo está desconfortável, por algum motivo você está forçando, de repente, um pouquinho mais, ele sempre quer levar você para o lugar de conforto. Mas ela falava assim, observe antes de tentar sair da posição, observe a posição e onde está incomodando, para mesmo trazer uma consciência corporal, sabe? Exato. Eu achava aquilo tão sensacional, porque eu nunca tinha feito esse exercício. É porque é muito automático a gente estar numa posição e tem um desconforto aí, seja... Mas quando você percebe o desconforto, isso é até metafórico, porque é para a vida. Muitas vezes, quando a gente consegue enxergar aquilo que está incomodando, é onde a gente consegue
levantar recursos para agir da melhor forma possível. Exato. Porque senão você não sabe o que está incomodando, o que está pegando. Você nem para observar. Exato. E é como você falou, abrir um espaço, né? Isso, é abrir um espaço, é encontrar o conforto dentro do desconforto. Isso. Né? Eu falo Ela muito falava isso para os meus alunos, né? Tem algumas posturas, né? É lógico que a gente trabalha a não violência, então se está doendo, se você está sentindo, obviamente Sim. você vai desfazer. Mas se você está naquele, né? Como você comentou, eu quero desfazer logo essa postura, tá, né? Nossa, que postura. Mas pensa assim, eu vou encontrar o conforto dentro do desconforto, porque daqui a pouco eu vou desfazer essa postura, então eu vou sair dessa situação, né? Eu vou mudar. A próxima vez que eu fizer essa postura, talvez eu já não sinta tanto esse desconforto, talvez eu já sinta até um conforto. A gente vai começando a encontrar um conforto. E tem a questão do nosso corpo que não quer parar. A gente quer movimento, a gente está acostumada com movimento. É a hora que alguém fala assim, para e fica 4 respirações nessa postura. Às vezes é muito difícil, porque a nossa mente e o nosso corpo, eles não estão separados. Sim. Então, se a nossa mente está agitada, o nosso corpo está sim, agitado. sim. Então, a gente quer sair logo, a gente fica pensando, nossa, que horas que eu vou sair dessa postura aqui, que eu não aguento mais. Spoiler da Não minha é? experiência. Pois é. Mas isso vai trazendo a consciência, como você comentou, a consciência corporal, consciência respiratória. E é isso que vai trazer a gente para o momento presente, quando a gente precisa sempre, a gente precisa puxar a nossa atenção. E a consciência pra isso, mental, né, Van? Porque a Exato. gente tem o controle sobre tudo. É um pouco de você puxar o protagonismo para você, falar, não, mas espera aí, sou eu que estou liderando isso. Sou eu que decido o que vai acontecer. Então, é muito legal. Eu tô aqui tentando entender ainda o que vocês falaram do espaço. Pra falar a verdade. Que espaço é esse? Que espaço é esse? Como que eu Conta, faço? conta para o ouvinte saber Ai, como gente, que está foi. curiosa pra saber Essa a aula de experiência. yoga foi nós 3 juntas, eu, a Carol e a E Eli. cada uma experiência diferente. Cada uma tem uma conexão diferente com esse lugar, mas a Carol é a conexão mais divertida, com Eu preciso certeza. saber, Carol. Não, gente, olha, eu me disponho a fazer uma aula com você. Vai Ai, ser por super favor. divertido pra você. Vai ser interessante, com certeza. Olha, Fala pra da mim sua foi uma experiência. De lágrimas e ranger de dente. Não, foi muito desafiador, assim, para usar um termo, né? A gente está ao vivo aqui. Foi desafiador, foi muito desafiador mesmo. Eu não gostei, né? Certo, sim. Não me senti bem, não gostei. Aí no final eu tive ânsia de vômito, assim, foi uma Nossa, coisa que para mim olha foi só. muito traumática. E a gente fazendo de olho fechado, teve muitas variáveis incomodativas, né? Não, Mas assim, muitas. Ela a gente falava de olho da posição, eu fechado, falava, eu gente, só o que escutava ela bufando. Que Eu falei, interessante. gente do céu, eu não vou nem abrir meus olhos, porque ela deve estar cuspindo marimbondo. E não acabava nunca Olha aquilo. só, Eu acho que que entramos no portal do interessante. tempo, que o tempo era fixo, porque aquilo não acabava, as posturas não acabavam nunca. O meu Que interessante. Legal. Então, para mim, foi muito traumatizante. Você sentiu o quê sendo quando bem- você estava na postura, assim? O que você sentia? Não ligada àquilo ali. Eu achei que não Eu era acho que meu era lugar, uma inquietação, sabe? não Uma era? inquietação, isso. Desconforto geral. Eu De sentia ficar na parada. mente, no corpo, dor, ânsia de vômito. Foi muito ruim. É assim, existem... Mas talvez por ser a primeira, né? E a Pode forma ser, como pode foi ser. conduzido, não sei. Para mim, Pode talvez ser. tipo, foi muito comprido. Talvez seja foi. isso, sabe? Pode ser por ter sido a sua primeira experiência. É assim, é que a gente... eu costumo falar assim, o yoga, ele é ótimo em todos os sentidos, mas pode ter algumas pessoas que não se identificam. Pode acontecer também. Como Né? qualquer Pode ser que a outra pessoa se prática, né, identifique em Van? costurar, em tocar uma música, né? Então, existem aquela sinergia, né? Sim. Às vezes tem a questão de que a gente não está acostumado a parar. Então, aquele fato de alguém falar assim, para, respira, fica aqui, olha para você, isso pode trazer um incômodo. Pode ser um incômodo físico, pode ser um incômodo mental, ou pode ser simplesmente porque a pessoa não se identificou com aquilo. E tudo bem, Perfeito. né? Existem também essas diferenças, né? Sim. E o yoga, ele é um só.
né, até você comentou no começo, existem vários tipos de yoga, mas é um só. O que aconteceu foi assim uma segmentação, talvez até didática metodológica. Certo. Por isso que existem alguns tipos de yoga que são mais rápidos, que é o caso do Vinyasa Yoga, o Vinyasa significa emenda, que é uma postura atrás da outra, uma postura atrás da outra, uma postura atrás da outra. Então, é um yoga mais rápido. Existe o Ashtanga, que também é uma sequência específica e aí um pouco mais desafiadora dentro do yoga. Existe o Hatha Yoga, que é o yoga tradicional, onde você permanece um pouco mais de tempo nas posturas, né? Cada postura é feita separadamente, embora tenha algumas emendas, né? E tem alguns outros estilos muito mais modernos aí, que daí vai um pouquinho além assim, do que o yoga considera saudável, que seria o Hot Yoga, e aí são outros um pouquinho mais polêmicos aí. Mas o yoga, ele é um só, né? O que difere é esses estilos, principalmente aqui no Ocidente, justamente porque temos pessoas com uma mentalidade diferente, com um estilo de vida diferente do que é no Oriente, né? Nossa. Então, existe essa divisão. E é interessante, porque eu me identifico muito com as questões orientais, a medicina oriental, tratamentos orientais, eu gosto muito, mas nesse caso realmente não foi algo que Bom, então repente- não de repente faz abandone uma essa aula comigo, causa, sim, exato, quem dê mais sabe. uma chance. Dê mais uma chance, né? Eu tenho várias perguntas, mas agora a gente vai chamar o nosso apoio cultural. Não saiam daí, por favor, que a gente vai continuar com essa história do yoga, gente. Até daqui a pouco. Estamos apresentando Felicidade e Consciência. Voltamos a apresentar Felicidade e Consciência. Estamos de volta no nosso programa Felicidade e Consciência, hoje com uma convidada especial, a Vanessa Trevisan, que estamos falando hoje sobre yoga, né? Muitos assuntos, Tô muitas aqui experiências. pensando, primeira entrevista, né? Porque a primeira gente vai entrevista. ter sempre, né, Olha só, entrevistas. que honra. Primeira, bem-vinda. Muito Obrigada por obrigada. abrir esse quadro no Imagina, nosso programa. Eu que agradeço. Primeira de pelo muitas, você vai ter que voltar várias vezes convite. também, eu né? volto, com Vânia? prazer. Porque o assunto aqui está rendendo. É polêmico. Tem o time yoga e o time. Esse time que não... Talvez. Né, do talvez. Gu, você tem que vir pro meu time aqui, Gu. Ô, Van, sabe o que eu ia te perguntar? Se a prática de yoga tem alguma ligação com a prática de mindfulness, de meditação. Sim, Tem? totalmente. Tem? Porque eu vejo falando assim, né? Eu escuto a Carol dizendo, né, sobre a dificuldade dela, dessa inquietação que dá fazer o yoga, e isso está muito ligado também, porque é muito difícil meditar, né? Muito se diz, os estudos estão aí comprovando cada vez mais que é uma prática de bem-estar ultra comprovada, mas que não é fácil. E a insistência, a disciplina, ela vai muito com o que a gente faz também com os nossos músculos, né? A gente quer desenvolver musculatura, a gente tem que praticar. E a meditação é a mesma coisa. Exatamente. Falam, olha, não é possível fazer meditação sem a prática. E só que, assim, às vezes a gente tende a desistir no primeiro, né? Sim. Porque não é fácil, é muito difícil. Sim, né? é um desafio, né? Assim, o mindfulness, ele tem total ligação com o yoga, né? Inclusive, eles têm as mesmas raízes, né? É um tipo de meditação, né? Atenção plena. E o yoga, ele trabalha muito a consciência. Quando a gente trabalha as posturas, né? De ficar lá parado, a gente está trabalhando o mindfulness. O mindfulness, ele não precisa só ser uma prática formal, que a gente chama, que é uma prática que você senta lá e presta atenção na sua respiração. Para nós, principalmente as pessoas que estão iniciando, é um desafio muito grande, né? A gente está lá parado, pensando que a gente tem que fazer milhões de coisas, ou então a gente não consegue, né, ter esse tempo, inclusive, de parar. Quando você está dentro de uma prática, você está lá numa postura, você tem atenção ao teu corpo, você está numa postura de equilíbrio, você está numa postura de torção, você está tendo atenção ao teu corpo, à tua respiração. Então, Você isso está é presente. Exato, Né? 100% Atenção. presente no que você está Exato. fazendo. Como né? que está meu corpo?
eu estou fazendo essa postura, eu estou torcendo, como que eu estou sentindo? Eu estou sentindo minhas costas, eu estou sentindo minha respiração aqui na região das minhas costelas, como que eu estou? Então, é uma prática que você pode fazer, adicionar no seu dia a dia, inclusive, não só dentro das posturas. Então, você percebe, Carol, que é o cultivo da presença, porque você Sim. ali, teoricamente, não tem que estar pensando no que você vai fazer, no que você tem para fazer, nos boletos que você tem que pagar. Você está ali prestando atenção na sua consciência corporal, o que seu corpo está percebendo. É um exercício, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta para ajudar nesse cultivo da presença. Você sabe que uma vez eu estava tomando um café da manhã com meu marido num lugar, assim, né, na rua. E tinha um cachorro de rua na calçada. E o cachorro estava tomando sol. E aí eu até comentei com meu marido, eu falei assim, gente, o que será que está passando na cabeça dessa criatura, né? Nada, ele falou. Eu falei, gente, isso é muita atenção plena, né? Assim, esses são para os evoluídos, né? Esvaziar completamente a mente. Mas eu acho que, como você falou, para os iniciantes, talvez começar com o cultivo da presença, né? Você simplesmente estar 100% naquilo que você está se propondo a fazer. Exatamente. Né? E algo que conecta muito, que traz assim imediatamente essa presença, é a respiração. Porque não tem como você respirar e não prestar atenção no corpo. Você prestar atenção na respiração, automaticamente você está prestando atenção no seu corpo. Por isso que, né, em vários lugares que a gente vai assim com palestras de bem-estar, todo mundo fala assim: vamos respirar um pouquinho? Vamos parar agora e fazer algumas respirações. Por que isso, né? Porque nesse momento a gente vai tirar a nossa mente que está ali em outro lugar, em outro tempo e espaço, e vai trazer para esse momento, né? A gente vai trazer para a respiração. Né? Agora, como você comentou, né? Estou pensando lá, que será que o cachorrinho está pensando? Olha só essa flor, olha o cheiro dessa flor, né? Sente o cheiro dessa flor. Isso é uma prática também que você pode ir adicionando no seu dia a dia, né? Então, eu vou do meu trabalho para a minha casa ou vice-versa, né? Então, você pode se colocar, vou fazer uma experiência, eu vou observar apenas o caminho, eu vou desligar o rádio do meu carro e vou só olhar, além de prestar atenção no trânsito, mas eu vou observar, vou parar lá no semáforo, deixa eu olhar para as pessoas, deixa eu olhar para aquela árvore. Então, isso eu vou trazendo uma quietude na nossa mente. Perfeito. Você dá aquele descanso. Às vezes, eu até brinco com os meus alunos assim, eu falo assim, ó, agora é o momento de você descansar de você mesmo. Vamos descansar de você mesmo? Senta aqui no seu tapetinho, a mente descansa de você. Né? A mente barulhenta, a tagarela que fica tagarelando sem parar. Né? A mente que não para, né? A mente macaco que a gente fala, que fica pulando de um pensamento no outro, né? Então, a gente tem que dar uma freadinha nisso. O Mindfulness de hoje, excelente. Né? Que está todo mundo aí com muitos transtornos de ansiedade, muito por conta da avalanche de estímulos que a gente recebe o tempo todo. Exato. E as pessoas, assim, a gente realmente não consegue mais parar para fazer esse exercício. E agora a gente vai ter que correr atrás disso. A gente tem que correr atrás. Eu estava aqui me achando... Não me julguem, viu, gente? Eu estou sendo simplesmente eu aqui com vocês. Não, mas todos nós aqui. Você pensa que eu penso que várias pessoas têm essa dificuldade que a gente também. não se identifica com a sua fala? Eu estou aqui, ó, a hora que você comentou, né, do respira e tal, a hora que alguém fala isso para mim, eu já fico irritada. Eu falo, pô, eu tô respirando, sabe? Então, mas aí, depois que você falou sobre a observação do trânsito, eu fiquei mais tranquila, porque isso eu faço eu não, para mim não existe muito rádio no carro. Eu gosto de ir olhando, observando. De manhã eu gosto de sentar no sofá, ficar olhando minhas plantas se mexendo. Então eu faço algumas coisas nesse sentido, né? Então acho que é bem aquilo que a gente estava conversando no intervalo. Tem coisas que funcionam pra gente, tem coisas que não funcionam. E a beleza do autoconhecimento é você conseguir trilhar o seu próprio caminho, entendendo quais são as coisas que funcionam ou não para você, que faz sentido para você, que faz sentido para você. Exato. Então, assim, até que eu não tô tão mal, não apesar tá. de ficar... Estamos no caminho, não todos tem, nós. Exato. Não tem certo nem errado, tem aquilo que funciona para você, né? Aquela famosa frase, né? Exatamente. Porque é aquilo que vai te fazer sentir melhor. Né? Às vezes também uma mudança de linguagem, quando a gente conversa com o aluno, com a pessoa, isso também faz a diferença. Eu ia comentar sobre isso. Nós estivemos no ano passado, no final do ano, no Congresso Internacional de Felicidade, em Curitiba. E
todo mundo que pisou naquele palco falou sobre respiração. E cada vez que alguém falava, eu me sentia irritada, porque eu não queria. Virava os olhinhos. Ai, que saco, de novo esse negócio de respiração, De novo, né? tem que respirar. Mas teve uma pessoa que conseguiu me fazer parar para respirar, porque ela direcionou o meu pensamento para o meu corpo e não para minha respiração. Olha só. Então, ali eu consegui entender um pouco essa questão. Então, ela falou, olha, pensa no seu pé agora. Como que está seu pé? Você está com o pé no chão? Você está com o pé dobrado? Como que está seu pé? Nossa, eu tenho pé. Como que está meu pé? Aí foi subindo, sabe? Isso a panturrilha, isso a coxa. Esse processo, para mim, foi muito mais fácil, porque a respiração, para mim, é algo mais distante. Sim. Então, a carne, né? Os corpo, membros, né? o corpo, é Sim. mais fácil de eu conseguir perceber. Sim. E aí, aproveitando, eu queria entender de você um pouquinho, porque você tem vários alunos, Sim. né? E muito provavelmente alguns parecidos com o meu estilo, Sim. mais racional, mais inquieto. Como que é isso, assim? Os Como- estressados. Os estressados, temos. ansiosos. Eu diria que é a maioria. Legal. Pois as pessoas acabam procurando yoga por conta disso, né? Sim, Mas- como uma ferramenta, sim, né? Sim, mas temos pessoas que estão mais abertas, pessoas que precisam de outros tipos de linguagem, muitas vezes. Como você comentou, às vezes é a abordagem, a linguagem que a gente utiliza, né? Eu tenho alunos, inclusive, que eles são muito exatos, assim, que eu percebo que não dá para eu ficar muito falando a questão de energia, de prana, que faz parte do yoga, porém a gente tem que colocar uma linguagem que seja acessível também às pessoas para que elas possam se conectar. Né? Não adianta a gente trazer uma linguagem muito fora do cotidiano das pessoas. Então, eu sempre, quando eu pego alunos mais exatos, mais assim, então eu trago uma linguagem, como a Carol falou, eu trago uma linguagem, vamos respirar, sentir o oxigênio que está entrando no seu corpo, está indo para o seu cérebro, está trazendo mais energia para você. Sinta seus pés no chão. Como que tá? Como que tá a sua pisada? Como que você está sentindo? Eu trabalho muito também com o pessoal da terceira idade. Né? Eu dou aula na Unicamp também e trabalho muito com o pessoal da terceira idade. E assim, a yoga é para todos os corpos, para todas as mentes. Então, assim, a gente vai mudando a linguagem de acordo com as pessoas, né? E cada um tem um caminho. Cada um tem um caminho. Geralmente, a gente começa pelo corpo, né? Como que tá teu corpo? Como que tá teu pé? E eu achei interessante ver quando você fala, né? Começa pelo corpo. E a própria respiração, ela é um indicador do que como está seu corpo. Tá? Assim, se você está ansioso, a respiração é mais curta, mais rápida. Sim. E aí, se a gente deixar isso correr à deriva, correr solto, sem rédea, a emoção, que ela é primitiva, ela toma conta da gente. Então, justamente, o trabalho da respiração, ele é muito isso, né? Da gente pegar e falar, olha, não, peraí, deixa eu fazer esse ajuste para que eu retome algumas conexões aqui na minha cabeça para eu começar a racionalizar. E aí começa pela respiração. Pensa no ar entrando e fazendo todo o trajeto que ele faz para chegar. Né? Então, ele entra pelas narinas, desce na garganta. A Carol já está. Puxa, não funciona para você? Pra Nem mim, o trajeto do sabe ar? o que funciona? Porque o trajeto do ar é físico, né? Mas Não na hora rola. que... Então, isso é um ponto interessante, né? É polêmico, mas é interessante. Na hora que a gente está ansioso, com raiva... Gente, falar para respirar só vai piorar a situação, entendeu? Não adianta. Sem dúvida. Então, o que eu uso para me autorregular nesses momentos? Tem uma música que eu gosto muito e que a hora que eu percebo que eu tô descambando pro lado da emoção e que eu não tô mais controlando, eu começo a cantar essa música. Olha Cabeça, ombro, É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. ferramenta. E essa música me traz calma. Então, eu começo a cantar. E aí eu falo, não, vou cantar uma vez ela, até eu ficar... depois Até você vai ficar contar que calma. música que é. Depois a gente quer saber. Pô, porque se essa música Sim, calma você, eu A gente quer saber esse mantra aí que você canta, né? Então, que são... E aí eu escutei isso uma vez. Falei, olha, Mantra, os mantras são exatamente esse o poder deles, te Sim. trazer para algo diferente do ambiente, né? Isso. Te Mantra é controle da mente. trazer... Mantra. Que legal. Então, você, através do som, né?
você consegue direcionar. Não é bem o controle, a gente não gosta muito de usar essa Isso, a palavra, gente também né? não. Seria um Tá. domínio, Isso. seria um direcionamento. Uma regulação. Uma regulação, A exatamente. gente adora regulação. A gente É adora essa ótimo. palavra. E é interessante você ter falado, né? Por exemplo, no momento da raiva, eu não vou lembrar de respirar, mas ninguém, nem o monge vai conseguir lembrar de respirar. Mas qual que é a diferença? Quando a gente treina o mindfulness, quando a gente treina atenção plena, quando a gente treina respiração, a gente está fazendo um exercício para quando chegar o momento da raiva, a Abrir gente o perceber, abrir o espaço. Você tem um vão entre eu reagir Sim. e eu perceber a raiva. Exato. Esse vão é que você vai começar a perceber mais rápido. Você tá lá, alguém tá falando um negócio numa reunião que tá te deixando nervoso, que você quer voar no pescoço daquela pessoa. Se você tem essa atenção plena, se você tem esse treino que é como se fosse uma academia, você treinou lá, você começa a perceber A o seu luz- estômago dá aquela reviradinha. A luz de alerta já sente, né? Exatamente. Você A fala, sua mão para. começa a contrair. Aí você fala, opa! Eu Mas sei que eu acho tô que é um nervosa, ponto eu vou, né? antes. Então, Eu você acho que é um começa a ponto voar. antes. Sabe por quê? Você está com vontade de voar no pescoço da pessoa, mas você ter uma regulação, uma regra mental ali, o seu córtex, né, que é a parte de raciocínio, não vai te deixar fazer isso pelas regras do ambiente. Exato. Você não vai fazer isso. Mas essa raiva vai ficar dentro de você. Sim, estoura por dentro. Então, eu acho que isso que vocês estão trazendo é um ponto antes não é da raiva para a reação, mas é não sentir essa raiva interna, sabe? É não deixar o seu corpo sentir, Eu porque... não sei, Vanessa, me corrija se eu estiver errada, mas eu não sei se é não sentir, porque sentir faz parte. Não, mas sentir a nesse- raiva, mas o não que eu iria somatizar, eu quis Isso, dizer. e aí Essa agonia não, no estômago, essa... não somatizar, o primeiro passo é sentir. Isso, você Permitir sente, você sentir. reconhece. Exato. porque Esse ponto que eu tô você fala, trazendo. socialmente, a gente não vai voar na cabeça da pessoa, Sim. mas você pode, sim, ter uma atitude intempestiva de falar Alguma algo coisa, super rude, sim. de romper relações, Sim. porque você falou algo impensado, Sim. deixou a raiva dominar. Então, ela pode dominar você. Sim. Ou Se você estourar não por abrir- dentro, estourar né? por O dentro. estresse, Isso, né? gostei disso. Psicossomatizar. Isso Exato. mesmo. Então, É isso. reconhecer, para É não reconhecer. deixar O isso... primeiro passo de qualquer coisa é você reconhecer. Porque, assim, as emoções, a gente nunca vai parar de sentir porque nós somos humanos. Sim. Então, a emoção, ela não é nem boa nem ruim. Ela é uma energia. Né? É uma energia. O que, que é? Ela é um movimento interno. A gente pode colocar em termos de hormônio, se a gente se preferir. Então, ela é um movimento interno, né? De fuga, de luta, tudo aquilo, né? Mas ela está ali, ela é presente, ela vai acontecer. Mas é interessante que você falou, né? Conforme você pratica, talvez você já... Aquilo que aconteceu na reunião, talvez não te mova tanto. Legal. Né? Não Você te até pode ter desestabilize, né? exato, você pode até Aí ficar sim. meio assim, mas passou. Em poucos segundos passou, né? Existem estudos de pessoas que meditam, tem um estudo de pessoas que meditam e de pessoas iniciantes que meditaram uma semana, pouco tempo. E foi colocado um vídeo muito estressante para essas pessoas. Bem estressante, de um acidente muito grave. O que aconteceu? As pessoas que meditavam há muito tempo, elas tiveram, os grupos tiveram a mesma reação na hora de estresse. Tiveram mesmo aquele choque. Qual a diferença? Que o pessoal que meditava, em pouco tempo eles se organizaram e estavam calmos. O pessoal que não meditava Ficou remoendo continuou aquilo. com aquilo. Então, Olha essa é só, uma grande isso- diferença. E eu falo, isso tem tudo a ver com o que a gente Com conversa aqui, que é felicidade. resiliência. Exatamente. Porque a resiliência é a capacidade de você ter ações bem-sucedidas e se adaptar mais rápido à adversidade. Exatamente. Mais Exato. rápido àquela situação de deformação, que pode te deformar, né? Mas você consegue Consegue se reagir. estabilizar mais rápido, né? Então, isso que é importante. E o yoga tem todas essas ferramentas, né? Que vem trazendo tanto atenção para o corpo, né? Quanto a filosofia do yoga, porque o yoga, ele é um estilo de vida, ele é uma filosofia. A gente conhece o yoga só como práticas, né? De posturas, respirações, mas ele é muito mais que isso. São 8 passos, as posturas é apenas um. Então, Uau! assim, é um... Talvez essa parte do yoga me chame mais atenção. Talvez Que você legal. possa começar com a filosofia, para você Legal. pegando como que funciona, né? Você vai ver que não é nada diferente daquilo que você sente, que faz sentido geralmente. A gente Legal. escuta muitas palavras em sânscrito, que é a linguagem
que vem para o yoga, né, do yoga, mas se você vai traduzindo, você vai entendendo que faz todo sentido, que aplica para a vida moderna, entendeu? Que é possível a gente se organizar, é possível a gente entrar nesse caminho do meio. Olha, é o Ana, caminho do puxamos o yoga. fio da meada, a gente vai chamar o nosso apoio cultural, não saiam daí, Nossa, porque eu já com a tenho esperança pergunta. de que a Carol aqui, ela já levantou um hashtag Carol Yoga, vai lá, só começa. Não saiam daí, gente, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Felicidade e Consciência. Voltamos a apresentar Felicidade e Consciência. Voltamos, pessoal, com muitas polêmicas. Vocês nem sabem aqui nos intervalos como aqueceu nosso assunto yoga aqui. O negócio ferveu. Eu estava contando aqui sobre... A Carol comentou que a gente foi no Congresso de Felicidade, né? E que ela teve uma experiência X. Eu, inclusive, estava falando para a Vanessa aqui que a minha experiência foi quando um dos convidados, um dos palestrantes lá, ele fez o Om, uma vibração, tal. Aquilo me tocou tão forte, eu fiquei até com vontade de chorar, gente, fiquei super emocionada. E que ele falou sobre essa vibração, e que como era muita gente dentro do lugar, todo mundo fazendo Om ao mesmo tempo, foi muito forte. Assim, eu senti, ele falou assim, a vibração da frequência da voz, né? Sim. Que ele falou que era a frequência de amor e tudo mais. Eu fiquei super tocada, tal, e a gente dando risada aqui, que a Carol mais cética falou, ai, meu Deus, eu aquela hora não me conectei e tal. O que é o Om, Van, na yoga? Bom, o Om, a gente já começa descrevendo assim que o Om é o som do universo, né? A gente fala que o princípio foi o verbo, né? O Om é o som do universo. Então, assim, tanto que se você colocar lá, se você pesquisar qual é o som do universo, qual que as máquinas conseguem captar, ele fica Jura? Sim. Ai, e o Om, ele é A-On. Agora a NASA vem. A-On. Se a gente for entrar um pouquinho mais em detalhe, o Om, ele é A-On. A-On. Ele significa 3 forças do universo, que é a força que mantém, a força do Criador e a força da destruição. Ai, que nada mais é do que os ciclos da nossa vida, de tudo que acontece. Se cria, se mantém, se destrói e transforma. Né? Então, A-On. Que tem a impermanência junto. Que tem a impermanência. Então, Om, né, basicamente, é lógico que a gente pode fazer um estudo, né? Você pode pesquisar e achar um estudo enorme sobre o Om, mas é o som do universo e que traz, né, na sua essência, essas 3 forças do universo. Né? Então, e é um mantra que, assim... você entoando o mantra, como você falou, né? Imaginando, né? Muitas pessoas. Ele realmente tem essa vibração, porque a gente sabe que tudo é vibração. A gente não está falando de uma coisa esotérica, né? Por exemplo, eu sou química, então a gente vê que tudo é vibração, molécula, energia, né? Sim. Essa vibração do Om, ele traz uma vibração para a nossa mente, quando é entoado várias vezes, de uma certa estabilização. E você sabe que eu senti a vibração no corpo, de no uma tórax. elevação, inclusive. Nossa, eu senti assim no tórax. Os sons, uma vibração a gente diferente. tem alguns sons que ressoam nos chakras, né, que a gente tem. E o Om, ele é para cima, né? Ele é mais sutil. Então, tanto que a gente não estimula o aluno que está iniciando a entoar muitas e muitas e muitas vezes o mantra Om, 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 porque isso pode te elevar de uma maneira que talvez não fique a pessoa não fica muito confortável, não fica muito preparado, né? É preciso uma preparação. Mas isso a gente está falando de uma pessoa que vai entoar aí por 1, 2 horas, né? Então, né, se você entoar alguns minutos, não tem problema. Eu acho que a Carol não vai querer. Acho que não nesse momento. Nesse momento, eu acho que não vai acontecer. Quem sabe um dia, né, Quem sabe? Você tinha falado da linguagem que o yoga... Não sei se é esse o tema, não é linguagem, né? Por exemplo, eu estou aqui com o seu cartão e você pode também deixar seus contatos aqui para quem tiver interesse em fazer aula com você, tudo, mas está escrito aqui no cartão, Anahata
yoga. Isso. Tem um significado? Que língua é essa? Sim, Anahata Yoga é o nome, né, do meu estúdio. E Anahata é o chakra do coração. Então, Anahata, né, se pronuncia Anahata, que a palavra é em sânscrito, que é a linguagem utilizada dentro do yoga. É uma linguagem que tem uma história muito bonita, né? Mais para frente, se vocês quiserem, a gente pode entrar nesse assunto. Mas, basicamente, o Anahata, ele significa o som que bate, o som que bate sozinho, né? O não bate, é o som que bate sozinho. É o primeiro som que a gente escuta, é o do coração. É aquele que bate sozinho. Ai, Aquele que bate sozinho. Aliás, né? Ai, tão Exato. lindo, Quando né? você vai ter um bebezinho, o primeiro som que você escuta é o coração, né? Então ele bate sozinho. Então o Anahata Yoga é o caminho do meio. É o caminho do coração. É o primeiro som que o bebê escuta, É o primeiro que é o coração som, da mãe, exatamente, que o bebê escuta o coração da E a mãe e a gente vida, odeia. né? E a gente Que sabe lindo. que tem uma vida ali por conta de escutar o coração, né? Então o Anahata, ele traz isso, Anahata Yoga. E o Anahata, então, é esse chakra do coração, que está totalmente conectado a esse caminho do meio, que é o caminho do yoga, que é o caminho desse equilíbrio, né, entre o movimento e o descanso, entre a respiração e a mente. Então, tem todo esse significado, assim. Então, é muito, E muito você interessante. recomenda, Van, que as pessoas, de repente, usem isso como alternativa? Por exemplo, o estresse. Você acha que pessoas muito estressadas podem recorrer ao yoga para se recompor, de repente? Sem dúvida, assim, o yoga é assim, o mais procurado atualmente e desde eras, porque assim, o yoga ele traz todo esse equilíbrio da respiração, do corpo, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, não, eu sou agitado demais para fazer yoga. Mas é por isso mesmo que você precisa do yoga, né? Porque ele vai trazer, a gente trabalha muito a respiração, então assim, a mente e a respiração estão totalmente conectados. Então, a gente pode perceber no nosso corpo, você está nervoso, a respiração vai ficar curta. Você está mais calma, a respiração fica tranquila, fica calma, né? Então, o yoga ele vai trabalhar tanto a capacidade respiratória com as práticas dos asanas. Então, você trabalha mesmo o corpo, você trabalha alongamento, você trabalha força, você trabalha estabilidade, você trabalha equilíbrio. Você trabalha, então, esse alongamento da tua capacidade respiratória. Então, a gente só respira muito em cima. Então, a gente vai trabalhar com que você respire na potencialidade total do seu pulmão, né? Você precisa entrar ar nesse pulmão, precisa expulsar o ar desse pulmão. E aí, nisso, a gente vai trazendo uma calma que vem de dentro para fora. Você vai conquistando essa calma. Então, o estresse, ele está muito relacionado com aquilo que a gente quer controlar, a gente quer fazer, a gente quer do nosso jeito, a gente vai enrijecendo, né? O mundo nos exige isso, né? Tudo à nossa volta traz isso. E quando você vai para o yoga, você começa a perceber que, primeiro, é você. É você que vai comandar como tudo à tua volta vai acontecer, né? Você e o mundo, eles não são separados. Como você está hoje, é como você vai enxergar o mundo. Então, o yoga, ele vai trazendo essa Ai, Carol, será que a gente tem consciência. esperança? Tem, Em todo mim? mundo Eu tem. também, né? Tem Ela que falando ter, assim, claro. eu estou encantada aqui, ela falando do estresse. Eu falei, gente, olha só, uma luz no fim do túnel. A gente precisa, né, buscar práticas que possam nos ajudar nesse processo, né? Porque o mundo ele tá nos Tá muito exigindo agitado. demais, né? Então a gente precisa parar um tempo, precisa se reconectar, precisa desligar as músicas, precisa desligar o som, precisa olhar para você. Porque senão a gente vai ser levado pelas dificuldades da vida, né? A gente se identifica muito também com os nossos papéis, né? A gente coloca toda a nossa identidade no eu sou empresária, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou marido, e coloca tudo ali, todas as suas fichas ali. A gente esquece que a gente não é nada disso. A gente exerce os nossos papéis, a gente precisa exercer com responsabilidade, mas a gente não é os nossos papéis. A Eli aqui com a Tem gente. que voltar. A Eli fala muito e se sobre isso com a conectar. gente. Exato, a gente tem que se conectar, senão a gente deixa o nosso ego nos levar. E é interessante como quando a gente vai se descrever, e a gente faz isso muito nos cursos, né, Carol, nos nossos treinamentos, na verdade, como é difícil quando a gente faz o exercício de falar quem é você sem o seu crachá. Sim. Quem é você tirando alguns papéis que você exerce, né?
parece que quando a gente tira os nossos papéis, não fica nada. Né? É difícil a gente encontrar quem somos nós sem os nossos papéis. Porque os nossos papéis são expressões, né, que a gente tem diante de cada local que a gente ocupa. Né? São ações nossas. Né? Ô, Ká, a gente passou bem rápido aqui, né? A gente foi demais, tá? O Gustavo acabou de olhar para minha cara e fez um sinalzinho de 3 minutos, gente. E aí a gente tem, né? Vamos pegar a Van aqui, ó. Porque a gente tem, normalmente, nos nossos programas, todos eles, a dica da semana. Ótimo. E aí, considerando, né, a Van antes, né, que você apresentou para nós, falou que parece até outra vida, né? Sim. A Van antes, a Van depois do yoga, de todas essas questões que você conseguiu assimilar, aprender e viver. Qual que é a dica que você pode deixar para nós e para quem está nos ouvindo? A sua dica de transformação. Minha dica de transformação. Assim. Primeiro, a transformação, você tem que seguir esse impulso de que eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Né? Eu preciso por mim e pelos demais, pelas pessoas que eu amo. Você tem que buscar essa força interna primeiro. Você tem que decidir. É a tua vida, é a tua ação. Então, você tem que decidir primeiro, eu vou mudar, eu quero essa mudança, eu quero essa percepção, né, de ter uma qualidade de vida melhor. E buscar isso, porque você já tem isso dentro de você. É tomar a ação. Acho que eu poderia dizer assim, é tomar a atitude. Eu vou atrás dos caminhos que vão me levar ao bem-estar, que vão me levar à calma. E saber que, assim, não é porque eu vou fazer yoga, que eu vou ser uma pessoa passiva. Você não vai ser uma pessoa passiva, muito pelo contrário, você vai ser uma pessoa ativa, mas uma pessoa ativa com muito mais consciência, com muito mais calma, com muito mais tranquilidade para tomar suas decisões, para cuidar das pessoas que você ama. Então, assim, é buscar esse autoconhecimento, é buscar esse caminho que é melhor para você, que seja o yoga, que seja o mindfulness, que seja a respiração, mas é você olhar com carinho, olhar com amor, né? Como a gente estava falando do Anahata Yoga, olhar com amor, olhar com o coração, olhar para você e fazer isso por você. Porque aí sim você vai conseguir ser melhor para você e para o resto do mundo. Maravilhoso. Uau! Olhar para você com o coração. Exatamente. E não com a cabeça. E não com a cabeça. Uau. O Van, você não quer deixar seu arroba? Sim. Que a gente é o arroba do Instagram? Sim. Ó, meu Instagram é Vantrevisan _ Anahata Yoga, é Anahata Yoga com H. Esse é o meu Instagram. Aí me segue lá. E tem meu celular também, quem quiser, né? O WhatsApp, informação. Sobre aula, né? Sobre aula é 19 99157 6756. É isso, legal. gente. Nossa, foi muito rápido. Terminamos obrigada. hoje. Nossa, foi muito maravilhoso. legal. Foi muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Isso aí, gente. Foi Semana que vem ótimo. tem mais. E a gente reprisa no domingo também, às 9 horas da manhã, viu? Isso mesmo. Até semana que vem. Até segunda. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.